Marcelo, falando um pouco sobre essa questão, né? Eu estou falando por experiência um pouco, talvez possa contribuir. É que, num primeiro momento, então, eu saí do judiciário, que tinha um bom salário, saí do local, mudei aqui para Cascavel, que é mais próximo, ainda não cheguei em Foz, eu estou pagando pedágio, né? E isso, a gente tem perdas, bastante, no primeiro momento. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, a questão assim, às vezes, assim, mas eu comprava tanta coisa com aquele dinheiro, entende? Então, mas aí depois eu comecei a ver, que o Marcelo até falou no começo, o que adianta você estar no emprego em que aquilo está te prejudicando evolutivamente. Então, eu estava sentindo isso. Então, essa sensação, é lógico que não foi uma decisão assim de uma hora para outra, né? Isso eu fui amadurecendo. Aí eu já estava lecionando, eu falei, bom, então eu já tenho uma segunda opção, né? Não vou morrer de fome, pelo menos, né? Então, e até começar a me qualificar mais. Então, estou fazendo mais cursos, me qualificando para chegar numa condição melhor. Então, nesse primeiro momento, fez 1 ano agora, é bastante difícil. Mas eu sei que o saldo é positivo, por um outro lado, entende? Então, você vai ter as perdas e você vai ter que aprender a lidar com isso. Essas perdas, entre aspas, né, financeiras, mais um ganho evolutivo, que eu já estou vislumbrando mais à frente. E veja como é uma questão de significado, né? A gente dá o significado de perda, ou a gente dá o significado de mudança. Mudei meu status, agora estou fazendo outras coisas, tenho outras prioridades, né? E, por outro lado, eu coloquei aqui o paradoxo, por exemplo, o paradoxo da consciência miserê, sofrer mesmo possuindo recursos abundantes. Você vê por que eu quis colocar esse paradoxo dentro da abordagem que você está fazendo? Para destacar o quanto que é um aspecto intraconsciencial, essa nossa relação com os recursos, que é uma relação que a gente estabelece. Porque a pessoa ela pode ter muito, mas a mentalidade dela é miserê. E eu conheço pessoas assim, que a pessoa ela tem muito, mas ela sofre. Ela sofre porque o tempo todo ela está falando que ela não tem o suficiente, que as coisas estão caras, vai colocar gasolina, coloca de 10 em 10 reais, porque o próximo posto pode estar mais barato. Entende? Então, é um paradoxo a pessoa ter muito, mas ela ser miserê. É uma mentalidade. Então, acho que é um pouco da ideia também do verbete, a gente discutir essa nossa relação com os recursos, né? O quanto que como que a gente se relaciona com ele e o significado que a gente dá para ele, né? Sair da cidade com uma pessoa pode ser uma perda. Porque ela fala assim, não, na minha cidade, onde eu já conhecia tudo, meu barbeiro, a minha manicure, as minhas amigas, minhas vizinhas, meus vizinhos, a depiladora, é uma perda. É uma verdade. E é uma relação que nós estabelecemos com os recursos, entende? A hora que a gente começa a mudar essa visão e a ressignificar, ver que tudo isso é temporário, é passageiro, e você tem que se contextualizar naquilo que é o mais evolutivo, eu digo que é um cenário. Então você pega um cenário e você se coloca naquele cenário. Esse cenário é evolutivo para você? Ele estimula os seus trafores? Ele minimiza os seus trafalhos? Ele ajuda você a desenvolver traços que você não tem, os traços faltantes? E esse outro cenário, ele faz como? Então é tudo uma questão de cenários. Se a gente for pensar nas múltiplas vidas, são vários cenários que nós vivemos. Aí a gente começa a dar um ressignificado até para a questão da perda. Que a hora que a gente lembra que já teve vidas onde não teve nada, mas você tinha tranquilidade íntima, puxa, o que é ter tudo então e não ter tranquilidade íntima? Você vê esse exemplo que eu coloquei de miséria. Essa pessoa ela sofre, é uma doença, ela sofre demais, ela não dorme, ela está sempre cansada, desgastada, preocupada e milionária. Você fala assim, mas qual é o valor desse milhão então, desses milhões que a pessoa tem? Nenhum. Porque está acabando com a consciência. Entende? Então, aí que a coisa começa a ficar muito relativa, sabe? No sentido de que a gente começa a atribuir o devido peso e valor para os recursos econômicos e financeiros que nós temos. Pensando na PROEX. Marcelo. Aqui, só para terminar. É uma outra questão, mas está junto. Na página 20, Efeitologia, você pode aprofundar um pouco mais sobre o efeito libertador na vida do ex-perdulário com falta de recursos na ressoma atual? Pois é, às vezes a pessoa ela vem, ela é fixada, ela é obcecada por ter recursos e ela não consegue de jeito nenhum. Ela não consegue, ela passa a vida em torno disso.
Até que ponto que essa pessoa não é um ex-perdulário? Ou seja, a pessoa que já teve muito, foi esbanjadora, não usou bem, pelo contrário, se enrolou totalmente, e nessa vida o fato da pessoa não ter, ajuda a pessoa a se libertar intimamente. Apesar de ela não estar compreendendo muitas vezes o mecanismo evolutivo, a ausência para ela é a terapia. Porque se você desse a oportunidade dela ter abundância novamente, ela se enrolaria mais ainda. Então acaba que é uma ignorância ignorada também. Aquilo ao mesmo tempo que é a terapia do doente, o doente ele desconhece, que é aquilo que vai libertar a pessoa para poder voltar a ter recursos com maturidade, né? E saber utilizar de maneira cosmoética. Então, essa foi a ideia aqui. Não dá para a gente generalizar, cada caso é um caso, senão a gente cai na lei de causa e efeito, né? Ah, então quem não tem, porque não teve muito no passado ou usou errado. Não, cada caso é um caso. Mas existem casos em que a pessoa ela teve muita coisa, usou de maneira equivocada, a gente conhece, e hoje a pessoa vive com uma restrição, com uma limitação. Às vezes isso pode ser uma limitação somática, às vezes uma limitação de recursos mesmo.